exatos 50 anos depois, né, o Lula realize o mesmo movimento, que é a política para o canto de cisne das mercadorias para as massas, né, tem alguma coisa muito íntima aí. O pior conceito que a esquerda pode absorver, e infelizmente isso ocorreu, né, é a ideia de lugar de fala. No processo da gradual acentuação do deslocamento do campo do que se chamou contracultura, que é um fenômeno da modernidade, né? Começa com a boemia e com as vanguardas estéticas, né, do século XVIII, né, que diferencia, cinde, né, o campo do hedonismo, do prazer, né, do valor social do prazer, do andamento do prazer socialmente determinado, né? Que o capitalismo também sempre investiu, que a modernidade também sempre investiu. Quer dizer, o capitalismo também pretende que a sua vida social seja falsamente compreendida como festa. Mas isso é ideologia. Porque, na verdade, a política ela é a produção de falas sem lugar, não a produção de lugares de fala. Há falas que não têm mais lugar, porque elas incorporam qualquer um. Certo? E essa capacidade de você ter uma circulação do que incorpora em qualquer um, que faz com que uma força de implicação, né, uma capacidade de implicação genérica, é isso que produz um sujeito político. O sujeito político é aquele que emerge quando a experiência da implicação genérica ganha concretude. Para mim era muito claro que existia uma tendência na política mundial, na política brasileira, de reconduzir as demandas políticas à afirmação de identidades, né? Isso era evidente, porque o debate sobre reconhecimento tinha ganhado força, ele tinha ganhado força nesse contexto, e de fato esse era um déficit da experiência da esquerda, né? Quer dizer, saber como lidar com essas demandas que insistiam que a universalidade ela não tinha se realizado, ela não se realizaria enquanto nós não conseguíssemos identificar os circuitos de violência que particularizam sujeitos, né? Então, sei lá, circuitos de violência no sentido, você é negro, né? Então você vai ser objeto de uma violência social, independente da sua classe social, independente da sua religião, independente da sua família, independente de nada, pelo simples fato de você ser negro. Isso vale com mulheres, isso vale com os homossexuais, com LGBT, travestis. Isso era muito claro, isso era um déficit de fato no pensamento político da esquerda, né? E ficou muito claro a partir dos anos 70. Né? Só que me parecia que existiam duas maneiras de lidar com este déficit, né? Uma delas era falando, para que a verdadeira universalidade se realize, é necessário identificar os circuitos de violência. Ou seja, mas a igualdade está no horizonte fundamental das nossas lutas, né? A outra é, a experiência do comum é impossível. Não é mais possível, né? A experiência que a gente pode fazer é a afirmação, né, das vulnerabilidades, das identidades vulneráveis, certo? E a defesa dessas estruturas de vulnerabilidade, as defesas contra essa estrutura de vulnerabilidade, né? E isso me parecia uma regressão, uma verdadeira regressão.
Porque ela era a efetivação da ideia de que a opressão ela não garante a abertura genérica em relação a todos os casos de opressão. Ela garante basicamente a ideia de que eu fui oprimido, eu tenho direito a fazer tudo para que isso não ocorra mais. Né? E nós conhecemos várias situações onde essa lógica impera. Né? Por isso que eu achava que era importante, naquele momento, insistir. A esquerda ela tem dois valores fundamentais: igualdade e soberania popular. Né? São dois valores absolutamente inegociáveis. Certo? Igualdade significa, entre outras coisas, que não você tem uma igualdade econômica, né, que é a condição fundamental, né, tem um problema de redistribuição, né, ou seja, de uma certa maneira bloquear os circuitos de espoliação, né, só que, de fato, a discussão sobre reconhecimento nos lembra que, para além da redistribuição, você tem problemas de reconhecimento que não são tocados necessariamente porque você modificou estruturas de classe ou estruturas de redistribuição, eles permanecem. Certo? Eles precisam ser objetos de uma reflexão específica, só que no interior dessas demandas de reconhecimento, eu achava que era importante insistir. A verdadeira perspectiva da esquerda é uma perspectiva de indiferença às diferenças. Indiferença às diferenças significa há uma zona de indiscernibilidade que é possível constituir, na qual todas as diferenças podem estar presentes. Porque todas elas, de uma maneira ou de outra, nos implicam. Né? Quer dizer, uma coisa por isso que, aos poucos, eu fui insistindo cada vez mais. O pior conceito que a esquerda pode absorver, e infelizmente isso ocorreu, né, é a ideia de lugar de fala. Né? Não há nenhum equívoco pior do que esse. Né? Porque, na verdade, a política ela é a produção de falas sem lugar. E não a produção de lugares de fala. Há falas que não têm mais lugar, porque elas incorporam qualquer um. Certo? E essa capacidade de você ter uma circulação do que incorpora em qualquer um, que faz com que uma força de implicação, né, uma capacidade de implicação genérica, é isso que produz um sujeito político. O sujeito político é aquele que emerge quando a experiência da implicação genérica ganha concretude. É uma das coisas mais interessantes, porque é um dos pontos que nós estamos verificando dos limites do pensamento da esquerda em relação à crise brasileira atual, né, é a impossibilidade de pensar a reordenação da vida social com esses novos dispositivos, com essas novas tecnologias. Né? A esquerda tenta reduzir a crise em que ela se meteu, né, a um problema de gestão da política, chegando no máximo de achar que vai se segurar no poder por causa de uma leitura de lei. Quer dizer, é o máximo da degradação do pensamento de esquerda que se pode imaginar. Que a esquerda quer se segurar com um legalismo formal que não tem validade nem para ela, nem para o seu inimigo, nem para ninguém. A derrota da esquerda é política. E é claro que a esquerda elide pensar esse problema. Qual é esta política? E um dos elementos que está nessa política é o impacto devastador, não apenas no Brasil, né, do sistema avançado de tempo real de comunicação, não é? Que nós ainda não compreendemos, porque ele é mais rizomático do que nós gostaríamos que ele fosse.
né? É difícil, por isso que a gente evita dizer dele, né? Porque ele funciona mais deleuzianamente do que gostamos, né? Nossas tendências gerais hegelianas gostariam, né? Ele funciona de modo caótico, em outras palavras, né? Ele funciona com circuitos que se criam e se descriam, que surgem e desaparecem, ninguém sabe qual as potências que aquilo vai gerar, não é? Mas é fato, um fato do potencial em todas as direções desse dispositivo social, que o pensamento político não sabe pensar ou não sabe se relacionar, né? É que, por exemplo, ele fez reviver a extrema-direita brasileira. Entre outras coisas, a extrema-direita brasileira, que tinha sido recalcada, né, e fragmentada, apesar do controle dos militares da democratização, não é? A catástrofe final da ditadura militar no Brasil era tão grande que não era possível a direita brasileira se apresentar mais. Plano da... Não porque eles não tivessem lugar, porque a democracia é muito complacente nesse sentido, mas porque eles não podiam contar a sua história. A sua história estava tão arruinada, o Brasil que foi entregue pela ditadura militar, com hiperinflação, com desorganização total do Estado, com terrorismo de Estado, né? Com corrupção, né? Era uma barbárie de tal ordem que a direita teve que se recolher. Pois foi a internet e nenhum outro dispositivo, a emergência do espaço, dos fóruns, que recolocou a extrema-direita em cena. Quer dizer, é muito difícil, porque é um campo potencial que não tem um conteúdo a priori, ele é corrosivo, ele é destrutivo. Tem uma velha noção desses críticos da indústria cultural e das tecnologias, né? Que é importante lembrar... que sintetiza uma coisa que começou a ser pensada pelo Walter Benjamin, foi pensada pelo Adorno, foi pensada pelo Krakauer, né? Que é uma síntese boa, né? Que há algo na equação do espaço-meio que é a própria mensagem. A mensagem é a organização que o meio... E que organização a internet faz do mundo? É isso que você está me perguntando, né? Que organização os computadores fazem do mundo, né? Então, eu ousaria pensar que a política, sem um plano iluminista ou racional, mas ela está sendo sugada para o interior do campo dos computadores, sem que ela possa pensar isso. Ela está sendo arruinada, corroída, chocada, está sendo atraída para esse campo, né? Mas não há pensamento sobre isso, né? Vejam que interessante como o poder funciona hoje. Aos poucos ele vai aceitando, de uma maneira ou de outra, a inscrição das diferenças, né? Então ele vai dando lugar para essas diferenças, né? Esse dar lugar significa é um novo objeto de administração e gestão social, né? Você institucionaliza as diferenças, você as organiza, você determina os seus lugares, certo? Você constitui os seus espaços, né? Então você vai organizando os seus lugares e isso vai politicamente sendo induzido a uma organização de falas que só se reconhecem como falas presas a um lugar, certo? Determinadas em um lugar. Eu diria,
foi assim que o neoliberalismo venceu. A partir do momento em que ele constituiu até mesmo a gramática da nossa revolta. Até mesmo, a partir do momento que ele falou, só existe uma coisa: indivíduo e propriedades. Como dizia Margaret Thatcher, there's no such thing as society, né? Não existe sociedade, existe indivíduos e famílias, né? Então, esse é o princípio fundamental. Então, existe aqueles que eu posso me identificar como sendo parte de um indivíduo coletivo, porque entre o indivíduo e o coletivo não tem diferença alguma. O coletivo é só um indivíduo coletivizado, né? Porque ele é constituído a partir de uma determinação por propriedade, por atribuição. Quais são os atributos que nos determinam aqui? E eles são os fundamentais. Entendeu? Ou seja, a partir desse momento, eu entro na vida social mostrando a minha propriedade, né? Não necessariamente a propriedade física, mas a propriedade como atributo da personalidade e que precisa ser objeto de reconhecimento. Você percebe? Não, acabou. Não tem mais nada. Quer dizer, é só um alinhamento de províncias, entendeu? É só uma maneira da sociedade, então, conseguir englobar você também. Entendeu? E você também. Mas isso é a anulação da política. Porque isso consiste em dizer, é tudo uma questão de nós temos esse regime de visibilidade e é necessário ampliá-lo. Certo? Ao invés de falar, não, mas eu quero destituir este regime de visibilidade. Até uma dimensão no interior da qual, certo, não apareçam mais, dentro desse contexto, sujeitos que são incapazes de se implicar genericamente. Né? Era uma maneira de insistir. Esse era um elemento fundamental para a esquerda, assim como a ideia de soberania popular. Né? Ou seja, essa ideia de que, dentro de um horizonte um pouco como o nosso, né, do Estado de Direito, né, do respeito às estruturas das instituições democráticas e blá, 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 né? Quer dizer, me parecia que era de fato o caminho da esquerda em direção ao matadouro. Não porque se tratava de recuperar essa crítica leninista clássica da democracia formal, né? Mas de insistir, de fato. Existe um poder instituinte. E a democracia, ela não é uma questão de instituições fortes. Ela é uma questão de poder instituinte sempre presente. Né? E o fato de nós termos perdido completamente o horizonte de reflexão sobre em que condições é possível presentificar de maneira constante o poder instituinte, ou seja, o fato de que, mesmo nas nossas universidades, a crítica da democracia desapareceu, certo? De maneira brutal. Né? Quer dizer, como se não fosse possível fazer uma crítica da democracia, não pelo fato de nós queremos impor algum tipo de experiência totalitária, mas o fato de que nós compreendemos que esse modelo democrático ele impede uma democracia direta e que não há nenhuma razão neste mundo que nos obrigue a ficar o resto da nossa existência dependente dos modos de organização da representação. Não há nada, absolutamente nada, que justifique isso, certo? Quer dizer, que a gente precisa dramatizar os nossos conflitos como se nós estivéssemos, de uma certa maneira, desempenhando essas peças ruins, onde os personagens sempre falam as mesmas falas, entendeu? Onde eles sempre desempenham os mesmos papéis, certo? Porque eles têm os seus lugares no interior da representação, como se a gente tivesse uma espécie de romance balzaquiano de má qualidade, entendeu? Onde sempre aquela psicologia fechada de cada um que chega e leva tudo ao limite da caricatura. Quer dizer, não percebe como ao assumir isto, a esquerda sumiu do mapa porque ela não tem mais razão de existência. Existe uma experiência, eu diria não só instituinte, mas existe uma experiência destituinte, que é o elemento contínuo da própria experiência política, da própria ideia de democracia. Corpo abstrato que frequenta a internet, né? O corpo do Facebook, né? Que é uma imagem oscilando entre imagens, né? É um
caleidoscópio, né? Em que os fragmentos de sujeito que operam ali, entre outros fragmentos, né? Fazendo algumas configurações que não chegam a ser grupos, né? Mas que seria uma ficção de grupo, mas que tem uma espécie de simulacro de um novo grupo, né? Num tempo todo atomizado, né? E a relação das pessoas com isso, né? Quer dizer, eu fico me perguntando, não as pessoas que se constituíram numa certa temporalidade que se inscreve no próprio corpo, que se inscreve numa relação em que os objetos têm certa solidez, que tem certos ritmos, certos padrões de tempo e espaço no mundo, mas pessoas que se formam por dentro do Facebook. Pessoas cuja relação com o tempo e com o mundo é, antes de tudo, essa oscilação, essa fragmentação, esses pedaços de si, não é? Por experiência clínica, eu vi muitas invasões esquizoparanoides diante dessa rarefação de si no Facebook. Em algum momento as pessoas são invadidas pela imagem do outro, como a imagem do outro, na verdade, é uma projeção alucinatória, né? Que ela mesma mostra que o eu se dissolveu, né? A projeção alucinatória é a última tentativa de dotar de sentido num processo em que o eu está sendo esmagado, né? Esvaziado, né? É o imediato desde dentro, aí não desde fora, né? As pressões angustiantes de medo, ódio, perseguição se configuram num desenho paranoico, né? Eu vi pessoas vivendo isso no Facebook. Desde 2008, né, nós vimos no mundo inteiro a presença, de um espírito do mundo, né? A presença de um Weltgeist, né? Que e não é à toa, são as mesmas falas em Tunis, no Cairo, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Istambul, Paris, né? São basicamente a mesma fala, né? Quando começaram as ocupações aqui no Brasil, em 2010, né? 2010, 2011, eu tinha falado a mesma coisa. Eu tinha escrito um texto chamado Amar uma Ideia, que era dizer, vocês percebem? Existe um processo em marcha. E enquanto a gente não compreender que a gente não está lutando contra um Estado-nação, que é só uma patologia paranoica, familiarista, identitária, né? Que não tem mais nenhuma razão de existência, né? A gente está lutando contra um processo global e que toda a lógica desse processo é tentar esconder o seu caráter efetivo, né? Dando a impressão de que você está lutando contra o governo X, o governo Y, o governo aquilo, mas não tem mais governo, né? Não existe mais essa estrutura, é absolutamente óbvio. Quer dizer, veja o que aconteceu com os partidos sociais-democratas na Europa, né? Por que eles entraram em colapso? Porque ficou muito evidente que eles não tinham mais margem de manobra. Não existia mais governo, não existia mais governo nacional, certo? Eles tinham simplesmente que aplicar aquilo que aparecia como uma necessidade inelutável, né? Indiscutível, intransponível, né? O que eu acho hilário, quer dizer, a gente vive num tipo de sociedade neoliberal onde a livre escolha é dita a todo momento, e eles lembram-se numa sociedade de livre escolha que não há escolha possível, né? Tudo bem, né? Você pode escolher se você for no supermercado, mas não, debater economia, não, o que é isso? Vocês estão brincando comigo, não tem escolha, não é possível, né? Eu diria, nesse sentido, era muito evidente que uma das estratégias fundamentais era impedir a compreensão de que existia de fato um espírito do mundo, existe um processo global, existe uma dinâmica genérica que está em marcha em todas as partes. E enquanto nós não conseguimos
equalizar estas partes, certo? Nada vai acontecer. Né? Porque uma revolta é uma revolta, entendeu? E ela pode, ao final, produzir só derrisão aristocrática. Entendeu? Quer dizer, na verdade, faltava alguma coisa a mais. Né? E o que faltava nesse caso? Faltava, primeiro, entender se nós voltamos ao fogo, nós literalmente botamos fogo nas ruas. Né? Eu lembraria, só no caso do Brasil, eu não consigo imaginar nenhuma imagem dentro do vasto repertório imagético nacional que tem uma força tal como essa imagem da massa em Brasília, indo em direção ao Congresso, para quebrar o Congresso. A polícia não sabe o que fazer com a massa, o máximo que eles conseguem fazer é empurrá-la para o lado, e elas vão vão tacar fogo no Palácio Itamaraty. Que é uma pena, porque era o palácio mais bonito que tinha mais, né? Mas de qualquer forma foi reconstruído. Né? Mas isso era... Eu não consigo imaginar nenhuma cena mais dramática da história brasileira do que essa. Né? Que é mais ou menos dizer... Ou seja, é uma massa que quer destruir em qualquer direção. Né? Por quê? Porque ela está dizendo desesperadamente: o tempo acabou. Não tem mais tempo. Né? Esse tempo que nos prometeram, que é o tempo histórico do Brasil, da nova república, por exemplo, ou esse tempo que é o tempo onde as negociações podem ser feitas, né? Onde as urgências não são ouvidas, onde a racionalidade econômica pode, então, definir, afinal de contas, o que pode ser escutado, o que não pode ser escutado. Esse tempo acabou. Né? E, na verdade, o que acontece é que nós estamos em um momento onde o mundo está em suspensão e o Brasil na frente. Está em suspenso. Quer dizer, onde algo desabou e nada entrou no lugar. Mas algo já desabou. E a primeira coisa que eu acho importante falar é isso. Bem, o mundo tal como nós conhecemos, ele desabou. E ele não vai mais se reconstituir. Ele não vai mais se recolocar no seu lugar. Né? Quer dizer, então, se nós aceitarmos isso, né? Se nós afirmarmos isso, né? Nós vamos ter mais condição de fato, estar à altura das exigências do tempo atual. Né? O que não é o caso até agora. Na verdade, nós vivemos num mundo amplamente drogado, né? Não é apenas na boate em que é necessária a droga para estar e para viver o que acontece lá, né? De algum modo, as drogas estão em todos os lugares, inclusive nos textos sobre a cultura, né? Tem programa de televisão, documentários de televisão que é a vida dos traficantes, como que os traficantes vendem as suas drogas. Tem né, a cultura das drogas já está dobrada sobre ela mesma, já é uma dobra já, né? Não é mais um objeto enigmático ou de uma vanguarda. Ele é o objeto conservador do tempo, né? E ele é uma transformação da vida em abstração de vida. Entre outras coisas, é a abstração de vida. Não é antídoto, não é confrontante, não é negativo em relação à vida como abstração da vida do império do mercado. Fora
Uma das funções fundamentais do poder é criar melancolia, né? O poder, ele age melancolizando os sujeitos, né? Ele não age por coação. Ninguém aqui é coagido, no sentido forte do termo, só em situações muito extremas, né? Quer dizer, coagido fisicamente. A gente é coagido psicologicamente. E essa é a pior de todas as coações, né? Porque é essa coação de quem internaliza no seu próprio eu, internaliza em si mesmo, certo? Um tipo de relação, mas aí que é um tipo de relação que não é só a relação da injunção, não é só a relação da obrigação internalizada, da norma internalizada, é a internalização do objeto perdido, né? E por isso que o poder é tão astuto. Ele nos faz internalizar um objeto perdido. Ele nos faz acreditar, bem, de fato nós não temos mais força nenhuma, somos completamente fracos e impotentes. Por que nós perdemos a oportunidade? Por que nós perdemos o momento? Por que nós perdemos o processo? Por que nós perdemos a revolução? Nós perdemos tudo, entendeu? Então, quer dizer, o que sobra? Sobra a melancolia, a estetização da melancolia, né? Eu diria, mas o poder é hábil em permitir essa experiência, entendeu? Em fazer circular figuras de uma redenção possível que teria sido perdida, certo? E teria sido fracassada, né? E é dessa maneira que então que ele faz com que a força dos sujeitos, né, se limite e caia aos seus níveis mais baixos, né? Então acho que a primeira coisa a se fazer é se livrar dessa melancolia. E se livrar consiste em dizer, entre outras coisas, de fato a gente nunca foi derrotado. Mas perdas, a gente teve perdas incomensuráveis em todos os processos. Mas quem disse que isso não aconteceria? Eu não sei quem foi que realmente prometeu que a gente entraria aqui num horizonte absolutamente irresistível em direção a uma redenção que vai em linha reta e ascendente, sabe? Quem foi que falou uma coisa dessa? É claro que quando você, de uma aposta no que é impossível, lembrando que o impossível não é o inexistente, o impossível é aquilo que não pode ser lido no interior dos sistemas de atualidades, de possibilidades da situação presente, né? Quem aposta no impossível, certo, sabe, em última instância, o risco que nós corremos a todo momento. Sabe que os processos, eles não são processos rápidos, né? Que eles têm uma dinâmica que é turbulenta, problemática, complexa, complicada, e que em momentos muito específicos ela emerge. Ela emerge e quebra. E ao quebrar, ela reabre tudo, né? E nesses momentos, se você é capaz de identificar os momentos e ter essa virtude, né, que o Maquiavel descrevia tão bem, que é a virtude de saber operar com a fortuna, né? Saber identificar o momento, né? De fato, é assim que a história anda. É assim que a história de fato acontece. Agora a gente pode sentar aqui e falar, não, a história acabou, né? Não tem mais o que esperar, é uma história sem acontecimentos, não tem mais acontecimentos, e blá, 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 blá. Eu diria que talvez eu pergunto a vocês, quem esperava em 2013 que algo como 2013 ocorresse? Quem dos analistas conseguiu falar, não, isso pode ocorrer, né? Ou seja, se alguma coisa que a história nos demonstra, ao mínimo, é ter humildade em relação aos acontecimentos, né? Quer dizer, e essa humildade, ela é uma forma, eu diria, entre outras coisas, de dizer, não há nenhum acontecimento que possa, de uma vez por todas, eliminar do nosso horizonte a possibilidade de que nós realizarmos o nosso destino, de efetivação institucional do nosso conceito de liberdade, né? De constituição de uma sociedade na qual essa liberdade não vai ser a liberdade dos indivíduos, vai ser a liberdade social de produção de um tipo de sociedade na qual a espoliação não vai ser mais um dado natural, né? Quer dizer, e que, na qual a multiplicidade das singularidades vão poder circular, né? Não há nada, acontecimento nenhum que pode tirar do nosso horizonte de uma vez por todas isso, né? E seria importante a gente lembrar disso nesses momentos.
desejo distorcido da direita é o modo da direita pensar o seu desejo. A direita fixa os seus objetos, a direita é hiperfetichista. Não é? A direita não é neurótica, ela não tem dúvida. Vai pra Cuba! Veio provocar e agora vai sair chorando! Deixa. Covarde! Ela tem certeza que o inimigo é o comunista alucinado de sempre. Né? E o comunista alucinado de sempre, que é o objeto fetiche negativo, é um objeto fetiche negativo, é o que organiza o direito à política do ódio. Né? Então, a direita se encontra na internet para confirmar. Ela só transmite o seu objeto fetiche. E o objeto fetiche aí é no sentido forte, perverso, como o fetichismo do perverso. Né? É o chicote necessário do sádico e do masoquista. Né? A direita precisa, né, do objeto terrorífico, odiado, que organiza o seu direito à destruição. Né? Isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar ela funciona assim. Agora, no Brasil, ela extrapolou todos os pontos, todos os níveis, porque pensar comunismo no governo petista, que dinamizou o capitalismo nacional, integrou massas ao consumo, aumentou o PIB, não é? Negociou com todas as forças, incluiu grande parte do PIB brasileiro no governo. E, inclusive, foi processado pela justiça, que entrou em cena desorganizando o processo da redemocratização, a entrada em cena da justiça, que desorganizou, que descarrilhou, né? Foi processado pelo seu vínculo com o capital. É esse o vínculo que o PT está sendo processado, não é por outro. E a direita vê nisso stalinismo, comunismo, Venezuela, Cuba, invasão chinesa. Eles falavam isso na internet, eles falam isso na internet. Né? É um sistema alucinatório. Né? E agora, o mais importante politicamente é como esse sistema alucinatório produziu energia social real a essa altura do campeonato, sem um mundo de Guerra Fria. Essa pequena Guerra Fria alucinatória dos 10% de extrema-direita brasileira, isso, inclusive, a nova direita foi buscar essa gente, porque precisava de todas as forças para derrubar o governo, mas porque precisava da paixão dessa gente, da transmissão da energia política desse ódio. E isso é uma questão psicanalítica maior. Né? Como é que esse sistema delirante produz energia real? Né? Desculpa, do ponto de vista do capitalismo brasileiro, o sistema que o Lula tinha colocado em marcha era muito mais efetivo, muito mais concreto. O que mostra, de fato, que a esquerda brasileira era miserável, porque, no fundo, o que ela conseguiu fazer foi criar um sistema que, do ponto de vista do capitalismo brasileiro, seria perfeito. Né? Um sistema de controle, digamos assim, das pressões, de perpetuação dos níveis absurdos de desigualdade, com pequenas quedas aqui e ali, tal, isso não é uma defesa do Lula, é um pedido desesperado para que a esquerda brasileira tenha um mínimo de capacidade de autocrítica, para ver o absurdo que ela conseguiu produzir. Conseguiu produzir um capitalismo monopolista de Estado, no interior do qual o Estado brasileiro, administrado por um partido de esquerda, virou o maior negociador do processo de oligopolização da economia. Quer dizer, criou um sistema econômico no qual só existe oligopólio nesse país.
Não tem nenhum setor desse país que não seja dirigido por oligopólio, todos financiados pelo BNDES. Né? Então, ou seja, há de se mostrar, isso sim foi catastrófico. Agora, do ponto de vista da realização do capitalismo nacional, esse era o modelo perfeito. E os caras conseguiram explodir o modelo. Né? E não tendo mais nada para colocar no lugar. Certo? A não ser um regime policial, que é o que vai aparecer daqui para frente, certo? De espoliação brutal, certo? Que vai ter que gerenciar os níveis insuportáveis, certo? De conflito, certo? Que generaliza uma situação de emergência que, desculpa, do ponto de vista dos negócios, né? Do ponto de vista da loja, né? Não era realmente a melhor coisa a fazer. Quer dizer, claro que é fácil a gente ficar atacando pedra nesse tipo de demência absoluta, certo? Que é a elite nacional, certo? E os seus representantes, e os seus ventrílocos e os seus lacaios, certo? Só que isso não vai nos levar a lugar nenhum enquanto nós não formos capazes de chegar para a população e falar o que nós podemos fazer. O que a gente realmente pode fazer? O que você está oferecendo o quê? Sabe? Reatualizar o que foi feito? Porque agora a esquerda brasileira tem um passivo, coisa que não tinha. A gente nunca tinha governado o país, né, para valer. Sei lá, 2 anos de governo João Goulart, isso não conta. Né? Então agora a gente tem o maior período de governo contínuo em momentos democráticos do país. Né? 13, 14 anos. Então, o que a gente faz com esse passivo? A gente fala o quê? Não, na verdade foi fantástico. Né? A gente está querendo a gente só vai dar um ajuste aqui, outro ali, mas vai botar ainda o carro em movimento do mesmo jeito? Ou a gente vai ter a capacidade de saber se autocriticar? E, através dessa autocrítica, produzir, então, um outro momento. Que algo... Desculpa, mas assim... Que existam fracassos... Bem, a história é feita dessa forma. Imagina você no século XII, século XIII, dizendo que era republicano. Eles vão olhar para você e falar, mas você só pode ser louco, né? Quer dizer, um regime que produziu só enfraquecimento social e político, desagregação da força do... Você querer de novo? Não é possível. Né? Hoje, fora uma meia dúzia de louco, ninguém não é republicano. Certo? Então, o fato de que a esquerda fracassou uma vez não significa absolutamente nada. Significa que o processo era muito mais complexo, certo? Que a capacidade de vigilância, de autovigilância, certo? Era muito mais necessária, né? E que a compreensão de qual é o nosso lugar, qual é a nossa função, por que a gente está aqui, certo? Deveria ter sido colocada em vários momentos e não foi. Né? Então essa coisa miserável, né, da esquerda de pedir adesão, né? Eu falo, não, mas você está vendo, está tudo errado. Né? Não, mas você não pode atirar contra nós mesmos. Né? Afinal de contas, como assim? Porque você está fazendo o jogo do fulano. Não, porque você tem que esperar a correlação de forças favoráveis. Essa é a pior de todas, a mais miserável. Esperar a correlação de forças favoráveis. Esperar isso, esperar aquilo. Quer dizer, desculpa, fazer isso mais uma vez. Quer dizer, não ser o mais implacável dos seus juízes. Você não precisar de ninguém fazer a sua crítica, você já faz. Né? Eliminar isso, você prefere eliminar completamente o que a esquerda pode produzir. O Lula, né? Onde o Lula mentiu sobre a sua concepção de esquerda?
E o que o Lula exige de nós que aceitemos como mentira ou como verdade? É isso que eu tentei investigar no livro sobre o Lula. É isso que eu tentei investigar, né? O que significa o carisma? Não que o cara é pop e é um sucesso e é o cara, que isso é óbvio. O mundo inteiro diz. Mas o que significa o carisma? Como esse agenciamento do desejo em que o líder pode falar a verdade mentindo, mentir, falar a verdade, ou mentir e você vai aceitar. Quer dizer, então aí existe um lugar, né, em que é a verdade que está em jogo, né? É a verdade que está em risco, né? O problema do carisma é que o cidadão político apaixonado pelo líder carismático não sabe mais o que é a verdade. Ele abandona um certo trabalho de autonomia. E isso eu acho que faz parte da falência da esquerda, uma redução, né? Quando a direita, num golpe baixo, explodiu o processo, porque teve força para tanto, força que a esquerda também deu, né? Um time de futebol perde porque o outro é mais forte ou porque um outro é mais fraco. Essa coisa tem uma dialética interna. A esquerda deu essa força para a direita, com monumentais e bem conhecidos erros, né? Quando a direita explodiu o processo de referências, nós vimos o rebaixamento da capacidade de pensamento da esquerda. Claro que houve um golpe baixo, um chute no saco, uma violência, um golpe no sentido do golpe criminoso, da malandragem, né? Houve uma malandragem, uma grande malandragem a construção política. É nesse sentido que é o golpe, do grande golpe, golpe do grande banco, que rouba o banco. É uma malandragem, uma hipermalandragem. Muito espertos, né? É uma esperteza violenta, né? Mas pensar isso como golpe de 64 em 2016 é não pensar. É mito. Né? É porque a esquerda não sabe mais onde está a verdade, né? A sua própria verdade, né? Que não é uma verdade fetichista, evidentemente, é uma verdade dialética, mas não sabe mais. Esse é o preço que se pagou por ter que reduzir a brincadeira de amar o eu mentir. Amar o eu mentir, né? Para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Olha, eu diria o seguinte, primeira coisa, a política ela é indissociável da possibilidade de criação de um corpo político. Não há política sem corpo. Não é à toa que essa metáfora do corpo político nos acompanha há séculos, né? Ela está no Platão, ela está no Hobbes, ela está no Spinoza, ela está no Rousseau, ela está no Deleuze do Guattari, certo? Ou seja, e são autores totalmente díspares uns dos outros, e essa disparidade simplesmente demonstra que não se trata de uma metáfora, no sentido heurístico do termo. Trata-se, na verdade, de um instrumento fundamental de intervenção social e de constituição da experiência política.
Por isso que eu sou radicalmente contrário a todas essas teorias da democracia que acreditaram que a democracia era vinculada à ideia de uma descorporificação do social. Por exemplo, o caso do Lefort é um caso clássico, né? Então, eu insistiria que nesse sentido, a primeira coisa que nós devemos perguntar é que corpo nós queremos criar. Né? Que corpo nós somos capazes de criar. E o que significa criar de fato um corpo? Né? Porque um corpo pode dar essa impressão de uma estrutura orgânica, né? Partes extra-partes, né? No qual cada um está no seu lugar, né? Criando então essa visão orgânica do social. Eu diria, essa é uma visão miserável do que é um corpo. É muito miserável do que pode um corpo, como dizia o Spinoza. Né? Quer dizer, o corpo, na verdade, ele é um espaço atravessado por uma pulsão, né? E uma pulsão a respeito da qual que nos constitui e que nós não controlamos. Então, o que significa agir a partir disto? Né? E permitindo, então, essa compreensão na qual todas as partes de um corpo não são partes nenhuma. Porque eles são um processo de implicação mútua, contínua, genérica, né? Que faz, então, com que as experiências circulem, as falas circulem, os lugares se dissolvam, o tempo se coloque de outra forma, o tempo se contraia, né? O tempo presente, o tempo passado, eles obedecem a uma contração. Como dizia Benjamin, uma das experiências fundamentais do tempo político pleno é essa capacidade que eu tenho de fazer ressoar o passado. Como se o passado nunca tivesse completamente passado. Como se as minhas demandas, elas não fossem só minhas demandas, mas elas fossem a ressonância de uma história de desejos desejados, né? Que ganham corpo, que ganham forma nesses momentos. Não acreditar nisso, e eu diria, é tudo o que o nosso sistema atual nos quer fazer. Não acreditar nisso. Vai se encontrar. Olha, 2 anos depois, um moleque no morro portando um AK, vernáculo vicioso, virtudes perdidas, vômito de ódio, vozes que gritam, voraz, vingança, vertentes vazias, veias perfuradas, versos, subversos, veredito, vício. Vemos um mundo doente, vórtice de ilusões, abismo social, vontade de sumir, de nunca existir, de não mais se auto-sabotar. Vezes na calada, esticado, estica mais uma carreira, esquece do amanhã. Uhul! Curtição, várias ideias tortas, Big Bang de química escraviza a autoestima. Respira. Não se entrega a adrenalina, taquicardia no peito faz moradia, sobe, desce, viela do meio, rua da esquina, biqueira do campinho. Antes, mera curtição, hoje rotina. Ao tráfico me vendi pra sustentar o meu karma. Foge pela trilha de terra que a barca da rota encostou. Vai, neguinho. Pinote na mata, peça aos céus, reza pra Deus, ora aos orixás. Qualquer ser divino que possa o medo que habita seu coração sanar, tropeça, mas logo se levanta, porém na madrugada não há lugar para vacilo. 4 tiros, pou, 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 pou. De longe ouviu-se os estampidos, sangue se mistura com o verde da mata, e ouve-se ao fundo risos, na real gargalhadas, dos demônios de farda. Enquanto uns julgam como mais um nóia, drogado ou traficante irrecuperável, eu vejo como um menino que empinava pipa, vem buscar, hello, credo, jogava capoeira, Paranauê, Paranauê, e teve seus sonhos roubados, só mais um trago, só mais um teco, só mais um pico, só mais uma existência desperdiçada! Primeiro, num certo nível da vida popular e da inclusão social e da autonomia e da emancipação, a democracia nunca existiu. Um certo nível da violência sobre o povo brasileiro, a democracia sempre foi repressão com direito ao assassinato. Estado de exceção real e constante,
né? Para uma dimensão do povo brasileiro. E portanto, é uma democracia cindida a nós. Né? Porque dependendo de onde você está nas classes, não há democracia nenhuma, né? Direito nenhum. Né? E isso é o que ficou pactado, que não seria criticado do período ditatorial. Que, por sua vez, se remete aos arcaísmos do desprezo antissocial autoritário primevo do Brasil. Tem longa história isso. História recalcada de nome, mas longa história. Né? Então, por um lado, a democracia sempre foi falsa. O Paulo Arantes estuda muito isso. E o seu trabalho é estudar isso. Sempre foi uma mentira, no caso brasileiro. Né? Já dizia o Sérgio Buarque. Sempre foi um grande equívoco. Né? Nesse lugar é um grande equívoco falar em democracia. No campo de extermínio da nossa democracia, que é real. Né? Na dimensão perversa, extra-lei. Né? Que a gente não precisa voltar à lei de exceção de Roma, que nem o Agamben faz. É a lei de exceção da escravidão moderna. A gente se fundou nisso, se fundou assim. Então tem esse problema. Aí nós temos uma degradação do movimento social da nova direita, uma degradação da leitura da história. Nesse sentido, o processo que estava tentando se construir foi explodido. E isso gerou uma fragmentação, uma luta pelo significante, em que todos os significantes aparecem, os significantes políticos, e nenhum tem validade. Uma rarefação do campo político. Né? Uma rarefação negativa, uma rarefação que não põe nada no lugar. Mas isso não é democracia, nem a democracia que estava se tentando construir. A frágil e falsa democracia que estava se tentando construir. Né? Essa rarefação abre espaço para o gesto de força. Né? Que foi o que a direita fez. Fez essa rarefação da integridade dos significantes políticos e colocou um golpe jurídico falsificado lá. E energia social em cima. Energia social em cima. Então esse é o estado atual perigoso da nossa democracia. Mas num outro nível, uma democracia liberal capitalista, que é tudo sinônimos, né? Uma coisa é a outra que é a outra. Uma democracia liberal capitalista institucional funcionando no seu pleno mar, é isso que nós estamos vendo. Multiplicação de vozes, caos de interesses, multiplicação de níveis de força. Talvez a democracia seja exatamente isso. E talvez seja exatamente isso, por exemplo, que em outras democracias já mais maduras derrubaram um presidente de extrema direita como Nixon. Exatamente em movimentos parecidos com isso que nós estamos vendo. Tudo bem, o Nixon tinha lá um crime. Mas o crime é inventado por uma coisa que não está na lei. É inventado por um movimento político que subjaz a democracia. E nesse sentido eu acho que nós não entendemos ainda o que de fato é a democracia. Embora queremos brincar disso, né? Mas a gente não gosta de brincar disso quando nos queima. Mas a democracia talvez esteja queimando tudo o tempo todo. Porque essas forças são contraditórias. Quando a justiça entra em campo e criminaliza a elite, que era uma demanda democrática, a esquerda, mas que agora a esquerda não quer mais porque ela está no campo da elite, é claro que isso vai desorganizar o jogo, vai dissolver as posições. É evidente. Mas isso é democracia ou não é democracia? Isso é democracia. Então, a democracia talvez seja isso. Tem essas zonas de caos, essas zonas de anomia, e como não pode suspender o núcleo de violência que é o capitalismo, o núcleo organizado e sistemático, e as ondas de violência que o núcleo do capitalismo
propõe para a democracia, ela vai estar sempre se arruinando e buscando um novo circuito de legitimidade. Nesse sentido, eu diria que isto é a democracia. O indivíduo não é esteio de democracia nenhuma, né? O indivíduo, na verdade, é uma patologia. É a pior de todas, né? Quer dizer, não é à toa que alguém como Adorno ia insistir, é impossível compreender a formação do indivíduo moderno sem compreender como uma personalidade autoritária se constitui. Não é impossível, as regressões, os momentos, digamos assim, de regressão política não acontecem porque os indivíduos entram em colapso, né? Não porque a família entra em colapso, porque a economia entra em colapso, né? Como se então os esteios fundamentais da reprodução material não funcionassem mais. Perguntem quão claramente, tão bem constituídas são as famílias desses que hoje votam na extrema-direita, certo? Esses que saem correndo fazendo o esporte milenar de caça ao imigrante, certo? Que acham, afinal de contas, que essa sociedade é grande demais para nós dois, entendeu? É pequena demais para nós dois, certo? Então, ou seja, que você está entrando e infectando, né, a vida social com seus costumes, com seus hábitos, com seus pontos de vista, com sua maneira então, de ser e de existir. Pergunta quão consistente são as famílias dessas pessoas. Quão consistente é o seu orgulho individual, a sua capacidade de operar a partir dos seus sistemas particulares de interesse. A gente vai ver muito claramente como não existe relação alguma entre indivíduo moderno e defesa da democracia. A defesa da democracia é a organização da noção de bem comum. Bem comum é algo que ninguém se apropria, algo que não faz mais sentido falar sobre ele a partir da forma da propriedade. Ele é impróprio, certo? Quer dizer, e essa ideia de que nós temos uma vida imprópria, uma vida que há uma impropriedade que nos perpassa de um lado e de outro, e que é necessário, então, saber se relacionar a esta impropriedade, saber se relacionar a esse tipo de não atribuição, essa atribuição que nos despersonaliza, de uma certa forma. Eu diria esse é o elemento fundamental para a constituição de uma nova política. Quinta-feira! Essa é a pergunta do Vladimir, né? Como não ficar no trabalho de luto infinito, que é a melancolia. O trabalho de luto que não acaba nunca é a patologia do luto, né? O luto tem que se completar numa abertura erótica para a experiência, para a liberdade, né? E aí muitas pessoas leram esse momento no Hegel, né? Em que o Hegel entende a autonomia do espírito como o completar do trabalho da rememoração, né? O entendimento da estrutura da violência, né? Talvez essa seja uma imagem que a gente sempre evoque, né, para nos salvar do luto. A gente evoca esse despertar, né? No Freud é a transitoriedade, né? As coisas passam, mas renascem. Mas isso é uma metáfora pastoral do Freud. E o textinho do Freud está falando da natureza. É o mito da natureza, né? Nós temos que ser movidos... De onde vem o Eros, né? Eu estou pensando mais na vida imanente. Acho que todos os objetos transcendentais, estruturais, explodiram. Acho que a esquerda tem uma chance difícil, que é a negatividade radical do próprio sistema capitalista, os seus estertores autodestrutivos, que são reais, cada vez mais reais, o potencial destrutivo do planeta, do próprio capital, da vida organizada. E isso agora se desconstruindo o império da captura
subjetiva neoliberal e do mercado dos anos 80, 90 e 2000, os 30 anos de império neoliberal, está começando a surgir um mal-estar da desintegração do capitalismo. O capitalismo integrou no mercado e ocupou o sujeito com o fetichismo, até as raias do absurdo. Só que agora esse sujeito viciado em mercado está no nada. Está solto no nada. E isso está começando. Nesse momento, existiam algumas disputas, como possibilidades de desenhos locais de governos de esquerda e de projetos de esquerda, e possibilidades nacionalistas, conservadoras, de organizar esse caos por uma velhíssima política do ódio, introduzindo a metafísica da vítima. Quem será escolhido para ser a vítima sacrificial. Então, essas coisas... Agora, no nosso mundo aqui, o que eu acho que importa é o que nós estamos fazendo, é a gente conversar, é a gente existir, é a gente trabalhar, é a gente nos ouvir, né? A gente tentar construir novos objetos, mesmo que sejam passageiros, né? A gente evitar, como dizia um velho Upanishad, arcaíssimo Upanishad, que a gente nunca nos odiemos uns aos outros, né? Eu acho que isso é um bom começo entre nós. A câmera foi. O som tá rodando. Tá vendo qual é a vantagem de fazer um livro de fragmentos? Ele pode ser lido, pode ser lido de qualquer jeito. Pode ser magicamente lido por um bom leitor. Aconteceu na relação Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, que é um piadista terrível. Do Minty, a história do Minty. Minty. Você já conhece a história do Minty, mas você não quer contar essa história para a câmera? O Oswaldo de Andrade estava numa festa. E começou a falar mal do Villa-Lobos. Olha pra ele, não. Pra ele? É. Tá. Oswaldo de Andrade estava numa festa e começou a falar mal do Villa-Lobos, né? Até onde eu me lembro, quem conta é o Antônio Cândido, escreveu essa história, né? Até onde eu me lembro. E
E lá pelas tantas disse que o Villa-Lobos não entendia nada de música. E aí as pessoas ficaram espantadas, né? Como que o Villa-Lobos não entende nada de música, né? E aí as pessoas falaram, o Oswaldo estava se desqualificando, né? No seu próprio excesso. E aí ele usou o argumento de autoridade. Quem falou isso foi o Mário de Andrade, ele falou. E aí a conversa foi, as pessoas, depois da festa, a vida continuou e começou a chegar no Mário de Andrade que o Oswaldo tinha dito que ele tinha dito que o Villa-Lobos não entendia nada de música, né? E aí, um dia, o Mário encontrou o Oswaldo e fala: Oswaldo, como que você diz que eu digo que o Villa-Lobos não entende nada de música? E o Oswaldo diz: eu menti.